Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, estou aqui nos estúdios do Gran Cursos e a gente vai gravar agora as aulas que falam sobre os elementos patrimoniais específicos do ativo e do passivo. Nas aulas anteriores, a gente focou nas bases de mensuração. Base de mensuração do ativo e base de mensuração do passivo, ou seja, os critérios. Agora chegou a hora de pegar os elementos patrimoniais, caixa, equivalente caixa, créditos, imobilizado, intangível, edifícios, terrenos, etc. e saber qual é o critério que a gente vai aplicar para avaliar cada um desses elementos. Você vai ver que às vezes não vai usar a mesma nomenclatura da base, vai usar a nomenclatura próxima e a gente faz a devida explicação nesse momento. Vamos lá então? Essa aula a gente vai dividir em duas partes. Então, avaliação e mensuração de ativos e passivos. Vamos lá. Primeira coisa, antes da gente mostrar esse slide aqui, é que você tem que saber quais são os elementos do ativo e do passivo que eu vou me preocupar. Para você não achar assim, vou me preocupar com tudo, não. O que é que merece realmente uma preocupação maior? Então você vai ver aqui, ó. Ativo circulante, eu tenho que me preocupar com quem? Com disponibilidades, aplicações de liquidez imediata, créditos de curto prazo, estoques, exceto bem já almoxarifado, estoques, bem já almoxarifado, títulos de crédito de curto prazo. Então você já viu aqui, nessa primeira passada, que tem uma diferença. Tem uma diferença de estoques que são bem já almoxarifado e tem os outros estoques que não são bem já almoxarifado. Então, por exemplo, uma coisa é bem já almoxarifado. Outra coisa é o estoque que você usa, por exemplo, para prover a política pública. Então, por exemplo, uma Secretaria de Saúde que trabalha com medicamentos. Os medicamentos não são estoques do tipo bem já almoxarifado. Os medicamentos são estoques que não são bem já almoxarifado. Bem já almoxarifado vai ser o quê? Resma de papel, caneta, material de limpeza. Esses sim são bem já almoxarifado, tá bom? Vamos prosseguir. Dentro do ativo não circulante, a gente vai ter o ativo realizável a longo prazo e a gente vai ter aqui, ó, créditos de longo prazo e títulos de crédito de longo prazo. Além disso, a gente vai ter investimentos, vamos ter o imobilizado com os bens móveis e imóveis e o intangível. No passivo circulante, a gente vai ter obrigações de curto prazo e provisões. E no passivo não circulante, obrigações de longo prazo. Seria isso daí, tá bom? Avançando. Agora vamos dar uma lidinha aqui nos slides. A mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados. O objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade, de forma que seja útil para a prestação de contas, a responsabilização e tomada de decisão. O patrimônio, o orçamento, a execução orçamentária e financeira e os atos administrativos do setor público que provocam efeitos de caráter econômico e financeiro devem ser mensurados ou avaliados monetariamente registrados na contabilidade. Os registros devem ser realizados e os seus efeitos evidenciados nas demonstrações contábeis com os períodos quais se relacionam, reconhecidos pelos respectivos fatos geradores, independentemente do momento da execução orçamentária. Ou seja, você deve adotar a competência, que é o princípio da competência, que não é mais formalmente um princípio contábil, mas é um princípio teórico e, a meu ver, não tem nenhum problema na gente aceitar isso. Apenas não seja descumprimento do código de ética do contador. Próximo. Caso você não atenda determinado princípio, já que a norma que tratava dos princípios foi revogada. Só uma informação extra. Os registros contábeis das transações das entidades do setor público devem ser efetuados considerando as relações jurídicas, econômicas e patrimoniais, prevalecendo no conflito entre elas a essência sobre a forma. É o que a gente viu nas bases de mensuração antes. O importante não é se a legislação permite ou não permite. O importante é que você tenha alguém que quer comprar uma dívida da União e quer te dar um dinheiro. Parece estranho, mas e se tiver? Qual é a base que você vai trabalhar? Preço presumido. Porque essa base existe. Ela abre a mente para você pensar nessa possibilidade. Ou seja, se você entende as bases de mensuração, você pensa em saídas alternativas no dia a dia para tentar resolver determinadas situações, seja para arrecadar recursos, seja para quitar obrigações. A entidade do setor público deve aplicar métodos de mensuração ou avaliação dos ativos e passivos que possibilitam o reconhecimento dos ganhos e perdas patrimoniais. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registro ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizada a conta de patrimônio líquido,
evidenciado em notas explicativas. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Teve um erro ou omissão em anos anteriores. Isso não afeta o resultado patrimonial. Isso não vai para as contas 4 e 3, VPA e VPD. Você ajusta direto no patrimônio líquido. É isso que está sendo escrito aqui. E é isso que é cobrado na prova. Agora a gente vai falar de alguns conceitos iniciais. Avaliação patrimonial. A atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo, decorrente de julgamento fundamentado em consenso entre as partes, e que traduza com razoabilidade a evidenciação dos atos e fatos administrativos. Influência significativa é o poder de uma entidade do setor público participar nas decisões políticas, financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. Mensuração é a constatação de valor monetário para itens do ativo e do passivo decorrente de aplicações de procedimentos técnicos, suportados em análises quantitativas e qualitativas. Então, só para deixar claro, participar de decisões políticas financeiras, valor monetário, avaliação patrimonial, julgamento fundamentado em consenso entre as partes. Valor de aquisição, a soma do preço de um bem como os gastos suportados diretamente ou indiretamente para colocá-lo em condição de uso. Aqui eu já vou adiantar aqui uma situação. Suponha que você compra um ar-condicionado. Só que o ar-condicionado por si só ele não vai funcionar. Você precisa da instalação do ar-condicionado. A pergunta é, quando eu adquiro o ar-condicionado, na nota fiscal tem o preço do ar-condicionado, mas não tem o valor da instalação. Eu posso colocar o valor da instalação como preço de compra, como valor de aquisição? Pode. Porque você não está falando da liquidação, você está falando do valor contábil para colocar o valor daquele bem. Então, para aquele bem começar a funcionar, está em condições de uso, ou seja, eu instalei. Se você vai ligar e vai botar o ar-condicionado para funcionar direto, aí é uma decisão sua. Mas o ar-condicionado foi instalado, está em condições de uso. Então, o valor de aquisição é o valor do bem, mas o gasto posterior para colocar em uso. Está aqui, ó. Gasto suportado para colocá-lo em condições de uso. Então, o valor do ar-condicionado é o valor da compra, mais o valor da instalação. Outros exemplos podem dar outras situações que você vai verificar. O importante é até colocar em condições de uso. Vou dar um outro exemplo agora que não entra. Suponha que você comprou material de estoque, medicamentos. O medicamento foi guardado em determinado estoque, certo? Em determinada sala, que é uma sala alugada. O valor que você gasta para manter a sala gelada, a sala em condições climáticas, para não degradar o medicamento, entra no custo do medicamento, do estoque? Não, porque isso é um gasto posterior. É um gasto que não tem nada a ver com a entrega e chegada do medicamento no local. A manutenção do local, que você precisa para manter o local funcionando, é outra situação, tá bom? Não entra no custo. Valor justo. O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. O melhor exemplo que eu tenho para dar é tanto na licitação que você quer comprar, quanto na licitação que você quer contratar uma obrigação. Aqui você quer comprar veículos. Aqui você quer contrair uma obrigação, quando você quer contratar um empréstimo. Você tem um valor de referência, um valor de mercado. Só que na hora que você vai fazer a licitação, você vai tentar reduzir ao máximo a taxa de juros para pagar um passivo menor e você vai tentar comprar aquele ativo também por um valor menor. Beleza? E agora, mesma coisa quando você quer vender um ativo. Você vai ter um preço de mercado para vender. Na hora que você vender, aquele valor de venda mesmo é o preço líquido de venda, mas você inicialmente tem uma estimativa que é o valor de mercado. Valor realizável líquido, preste atenção, é a quantia que a entidade do setor público espera obter com a alienação ou com a utilização de itens do inventário quando deduzidos os gastos estimados para o seu acabamento, alienação ou utilização. Ou seja, é o valor que eu espero obter com a venda, seria uma espécie de preço líquido de venda, certo? Ou valor de uso, que é a utilização de itens do inventário. Quando deduzidos os gastos estimados para o seu acabamento ou utilização. Então aqui, ele meio que misturou os dois. Ele criou um novo conceito, que na verdade até já existia antes, que é o valor realizável líquido. Ou é o valor que eu vou obter com a venda menos o custo, que é o preço líquido de venda, ou é o valor de uso. Eu vou usar um desses dois aqui, certo?
Os dois são valor realizável líquido. Agora vamos lá. Entre os critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, no tocante à mensuração e avaliação dos elementos patrimoniais, o critério de valor realizável líquido é a importância que a entidade espera obter com a alienação ou com a utilização de itens de inventário, depois da dedução dos gastos estimados para o seu acabamento, alienação ou utilização. Verdadeiro. Agora vamos para alguns pontos importantes. Bases de mensuração existentes para ativos: custo histórico, valor de mercado, custo de reposição, preço líquido de venda, valor de uso. Bases de mensuração existentes para passivos: custo histórico, custo de cumprimento da obrigação, valor de mercado, custo de liberação, preço presumido. Caixa, valor original. Tem esse nomezinho aqui, que na verdade é o valor nominal. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo imobilizado ou intangível devem ser incorporados ao valor desse ativo, quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviço. Qualquer outro gasto que não gere benefícios futuros deve ser reconhecido como despesa. Lembrando que, apesar de ter escrito aqui despesa, você vai entender isso aqui como VPD, variação patrimonial diminutiva. Então, cuidado com a leitura da norma quando ela tratar sobre avaliação de passivos e ativos. Quando falar despesa, lato sensu, cuidado com o intuito de verificar, porque pode ser que ele esteja querendo usar, na verdade, o quê? VPD, que é o normal que ele use o VPD. Aqui, raramente, a gente vai trabalhar com despesa orçamentária ou receita orçamentária. O foco aqui não é esse. Então, quando ele fala de despesa, ele está se referindo a VPD, variação patrimonial diminutiva. Antes de aplicar os procedimentos de mensuração a seguir, o órgão ou a entidade devem inicialmente realizar ajustes para que as demonstrações contábeis reflitam a realidade dos seus elementos patrimoniais. Dessa forma, por exemplo, imobilizados e intangíveis devem ser mensurados inicialmente pelo custo ou pelo valor justo, adotando posteriormente procedimentos de mensuração após o reconhecimento, como a depreciação para o caso do ativo imobilizado. Agora, pessoal, a gente vai entrar firme em alguns elementos patrimoniais. A nossa meta é chegar até estoques. Quando a gente terminar estoques, a gente pausa e continua com os próximos elementos. Vamos lá. Avaliação de ativos e passivos, disponibilidades. Vamos começar com disponibilidades, que é o caixa. As disponibilidades, que é o caixa, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. O valor original é o valor nominal utilizado no artigo 106 da Lei 4.320. Feita a conversão com a moeda estrangeira, a taxa de câmbio vigente na data do balanço patrimonial. As aplicações financeiras são mensuradas ou avaliadas com base no valor justo, que é o valor de mercado, atualizadas até a data do balanço patrimonial. As atualizações são contabilizadas em contas de resultado, ou seja, são registradas na DVP. Ou seja, qualquer variação, positiva ou negativa, das aplicações financeiras, elas vão para as contas de resultado. Se você perdeu dinheiro na aplicação financeira, VPD. Se você ganhou dinheiro na aplicação financeira, VPA. Próximo. Agora a gente vai falar de créditos e dívidas. Os direitos, os títulos de créditos e as obrigações, ou seja, ele mistura ativo e passivo aqui, ó. Direito e título é ativo, obrigação é passivo. São mensurados ou avaliados de acordo com a base de mensuração dos ativos e passivos, ou seja, ele passa a bola. Aqui ele passa a bola para tudo que a gente viu antes. Custo de cumprimento da obrigação, custo de liberação, preço líquido de venda. Ele jogou a bomba para lá, ó. Esses caras aqui seguem o que você estudou até agora, das 5 bases do ativo e das 5 bases do passivo. Boa sorte, é o que ele está falando aqui. Feita a conversão em moeda estrangeira, a taxa de câmbio vigente na data das demonstrações contábeis, salvo se houver orientação diversa em capítulos específicos. Os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que as originaram. Então, vamos pensar aqui na dívida ativa. A dívida ativa é um direito. E aí você chega à conclusão seguinte, olha, desses R$100, eu acho que eu só vou arrecadar 80. Tem 20 que eu não vou conseguir arrecadar. Então é uma conta redutora. O que é que você vai ter que fazer? Embaixo de dívida ativa, você vai ter dívida ativa aqui em cima. Embaixo de dívida ativa você vai ter, sim, ajustes da dívida ativa, parênteses, para dizer que é negativo, R$20. Então aqui a gente não usa o termo provisão. Provisão de crédito e liquidação duvidosa. Isso não existe aqui. O que existe é ajustes.
Ajustes da dívida ativa, que é o que está em cima. Guarde isso. Não se usa provisão para isso. Se usa ajustes da dívida ativa. Próximo. Os direitos, títulos de crédito das obrigações pré-fixadas são ajustados a valor presente. Os direitos, títulos de crédito e obrigações pós-fixadas são ajustados considerando todos os encargos incorridos até a data de encerramento das demonstrações contábeis. Agora, continuando sobre crédito e dívida. O valor reconhecido como provisão deve corresponder à melhor estimativa de desembolso necessário para liquidar a obrigação presente na data das demonstrações contábeis. Atualizações e ajustes são apurados em conta de resultado. O que eu tenho para dizer é o seguinte, provisão, obrigação presente. O termo provisão só pode ser usado em contabilidade pública quando estiver relacionado a passivo. Provisão sempre será um passivo. Provisão nunca será um ativo em contabilidade pública. Guarde isso aí também. Aí, repetindo, as provisões são apenas para contas do passivo. Não se utiliza o termo para ativo. Fechou? Avaliação de ativos e passivos. Estoques. Agora chegou na última parte desse primeiro bloco. Os estoques são ativos na forma de materiais ou suprimentos a serem usados no processo de produção. Por exemplo, você tem uma empresa estatal dependente, a Valec. Você vai ter lá estoques que é para construir, fazer as suas obras, certo? 2. Na forma de materiais ou suprimentos a serem usados ou distribuídos na prestação de serviços públicos. Serviço. Exemplo que eu dei agora há pouco. Você é uma secretaria de saúde. Você recebe medicamentos. Aqueles medicamentos são o seu estoque. E você vai distribuir ele, usar eles, vacinas, para prestar o seu serviço público. Mantidos para venda. Por exemplo, mercadorias compradas por varejistas para revendas ou terrenos e outros imóveis para revenda. Isso aqui basicamente, pessoal, em contabilidade pública só vai se aplicar na prática para uma empresa estatal dependente. O 1, mais ou menos. O 2, com certeza, se aplica ao setor público de forma distinta. E 4. Mantidos para distribuição no curso normal das operações ou no processo de produção. Por exemplo, livros didáticos para doação a escolas. Aí esse 4 também ele entra como estoque. Então pode ser esses diversos tipos. O importante é que esses estoques que eu acabei de falar, seja medicamento, seja vacina, sejam livros, eles não são bens de almoxarifado. Então, eu vou usar eles de novo quando eu for falar dos outros exemplos. Vamos lá. Conceitos importantes aplicados à base de mensuração dos estoques. Custo histórico, custo corrente de reposição e o valor realizável líquido. Então vamos lá. O que seria o custo histórico? É a quantia fornecida para se adquirir ou desenvolver um ativo, o qual corresponde ao caixa ou equivalente caixa. O termo custo histórico também pode ser apresentado como modelo de custo ou mensuração baseada em custo. É o valor que você comprou. Custo corrente de reposição. É o custo que a entidade incorreria para adquirir o mesmo ativo na data da demonstração contábil. Ou seja, eu não quero saber quanto eu comprei, mas se eu fosse comprar hoje, quanto é que eu gastaria? É o custo corrente, que seria o custo de reposição. Certo? Valor realizável líquido. É o preço estimado de venda no custo normal das operações, menos os custos estimados para a conclusão e os custos estimados de venda, troca ou distribuição. O valor realizável líquido pode não ser equivalente ao valor justo deduzido aos gastos necessários para vender. Por quê? Porque o valor justo reflete a quantia pela qual o mesmo estoque pode ser comprado entre compradores e vendedores bem informados e dispostos a isso, não sendo específico para a entidade. O que ele quer dizer é o seguinte, que o valor realizável líquido é o valor que efetivamente você conseguiu. E o valor justo, ou valor de mercado, é o valor hipotético. É o valor que você está disposto, mas não especificamente ocorreu. Por isso que o valor realizável líquido ele é específico. E o valor justo, ou valor de mercado, é não específico. Agora vamos lá. Os estoques devem ser mensurados pelo custo histórico, o valor que você comprou, ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Ou seja, se aqui for 100 e aqui for 90, eu vou usar 90. Exceto, quais são os estoques que eu não vou usar essa regra? Isso aqui é a regra geral. Vamos lá. Estoques adquiridos por meio de transação sem contraprestação,
que devem ser mensurados pelo seu valor justo. Então, por exemplo, você recebeu um estoque doado, certo? Sem contraprestação. Então, vai ser o valor justo. Os bens de almoxarifado que devem ser mensurados pelo preço médio ponderado. Isso aqui a gente já viu na primeira aula dessa nova bateria aqui de conteúdo. Pelo método custo médio ponderado, o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período e do custo de itens semelhantes comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada através de uma base periódica ou à medida que cada entrega adicional seja recebida, o que depende da circunstância da entidade. Agora vamos lá. Devem ser mensurados pelo custo histórico ou custo corrente de reposição dos dois o menor. Então, se aqui for 100 e aqui 90, eu vou usar 90. Os estoques para distribuição gratuita, consumo no processo de produção de bens a serem distribuídos gratuitamente. Então, assim, falou distribuição gratuita, você vai pegar o custo histórico ou o custo de reposição, dos dois o menor. Falou bens de almoxarifado, você vai usar a média ponderada. Falou estoque sem contraprestação, estou fazendo com revisão, você vai usar o quê? Você vai usar o valor justo. Os demais, que é o que sobrou, você vai usar o custo histórico ou o valor realizável líquido, dos dois o menor. Beleza? Então você tem aí 4 situações até agora. O valor de custo dos estoques deve incluir todos os gastos de aquisição e de transformação e outros gastos incorridos para torná-los disponíveis para uso. O que entra dentro do estoque? Pode ser que caia na sua prova. O preço de compra, impostos não recuperáveis, frete, seguro, manuseio. Outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados. O custo de transformação inclui aqueles relacionados às unidades produzidas ou com as linhas de produção, tais como mão de obra direta e alocação sistemática dos custos indiretos de produção, variáveis e fixos. Os custos posteriores de armazenagem ou entrega a um cliente não devem ser absorvidos pelos estoques. Descontos comerciais, abatimentos e outros índices semelhantes são deduzidos na determinação do custo de aquisição. Quem é que fica fora do estoque? E logo vai ser reconhecido como variação patrimonial diminutiva. Valor anormal de desperdício de materiais, despesa com armazenamento, despesas administrativas, despesas de comercialização. Estoques de animais e produtos agrícolas devem ser mensurados ao valor justo, menos a despesa de venda no momento do reconhecimento inicial e no reconhecimento final de cada período. Isso aqui, pessoal, hoje está no limbo. Por quê? Porque esse aqui estava na NBCT 16.10, essa norma foi revogada e não foi colocado nada no lugar. Então, hoje, os ativos biológicos não tem nada para regular eles. Como não tem nada para regular, eu preferi trazer a norma antiga, porque vai que o cara cobra e ele cobra antiga. Mas, a meu ver, essa questão, se caísse hoje, ela deveria ser anulada, porque ela está se baseando na norma antiga, que já foi revogada, e a norma atual deixa no limbo. Beleza? Questão de reforço. Uma entidade no setor público governamental avalia os estoques de material gratuita pelo seu valor de aquisição ou valor de mercado. Está errado isso aqui. Ela não deveria fazer isso. Se é de distribuição gratuita, ela deve usar o quê? Ela deve usar o valor, o custo histórico ou quem? O custo de reposição ou o valor de reposição. Dos dois o menor. Certo? Então vamos lá. Os gastos de distribuição não são incorporados. Considerando o MCASP e a NBCT-SP, é correto afirmar que a entidade deveria: método custo ponderado, estoque, avaliar o estoque pelo custo histórico e pelo custo de reposição dos dois menor. Essa letra B aqui, ó. Foi o que eu acabei de falar. Tá bom? Pessoal, então a gente encerrou essa parte. Resumindo, estoques tem 4 possibilidades, que é o mais difícil. Vamos começar pelo mais fácil. Estoques recebidos sem contraprestação, valor justo.
Distribuição gratuita. Ou você avalia pelo custo histórico, ou você avalia pelo custo de reposição. Dos dois, o menor. Bens de almoxarifado, média ponderada. Quem sobrou? O resto. Custo histórico ou valor realizável líquido. Guarda isso aí. Beleza? Então, o estoque, tem 4 formas de você avaliar o estoque. Guarde as 4. Encerramos por aqui. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte de avaliação dos elementos patrimoniais. Até daqui a pouco.